Olá pessoal, boa tarde. Aqui no sul tá um friozinho de 7 graus, né? Tô aquecido. Aqui também tem um ar-condicionado que ajuda, né? Olá pessoal, boa tarde. Aqui no sul tá um friozinho de 7 graus, né? Tô aquecida numa varanda. Aqui também tem um ar-condicionado que ajuda, né? E aqui no sul a gente resolve a questão do frio de várias formas, além do agasalho, né? Pode ser um vinho, pode ser whisky, pode ser conhaque, né? E aí a gente se resolve. Então eu tô aqui para ajudar a aquecer um pouquinho mais, né? Tomando meu conhaque aqui, um conhaque espanhol. Bom, recomendo. Enfim. E aí? Vamos começar então a conversar um pouquinho, né? Sobre aquelas questões que coloquei aquela caixinha lá no story, né? E praticamente a maioria absoluta, né? Quer, né, que a gente converse um pouco sobre isso aí, né? Então nós vamos conversar aqui, fazer uma introdução rápida no assunto, né? Sempre com o objetivo de dar uma informação segura, né? Uma informação precisa, né? Então, tem 3 itens que nós colocamos lá: teoria de gênero, ideologia de gênero e identidade de gênero. Então, a gente pode começar pelas diferenças, né? A teoria de gênero é uma realidade no mundo acadêmico e também é uma realidade no mundo científico, né? Porque a produção de teses, seja de doutorado, mestrado, nacionais e internacionais, são baseadas no conceito chamado teoria de gênero. Então, o que é a teoria de gênero, então? É uma verdade acadêmica e científica. E como eu comecei estabelecendo as diferenças, qual a diferença, então, da teoria de gênero, que é uma verdade acadêmica, é discutida, trabalhada, são teses, mestrados, doutorados que trabalham e fazem, produzem conhecimento sobre isso, né? Portanto, acadêmica e científica, e a identidade de gênero, né? Então, a diferença que tem é que a identidade de gênero é uma coisa que se caracteriza pela forma pela qual todos os seres humanos expressam o gênero com o qual se identificam, não importa qual é. Pode ser cisgênero, pode ser transgênero, pode ser não binário e qualquer outra diversidade humana que surja no decorrer do tempo e dos anos que sucederem por aí. Então, existe essa diferença entre teoria de gênero, identidade de gênero e a ideologia de gênero, que na verdade é uma fake news que foi criada, e os documentos que eu cito, e vou citar aqui, inclusive no meu livro, comprovam isso. É uma fake news criada pela Igreja Católica. E o problema é que ela foi disseminada por fundamentalistas religiosos e também por políticos que não têm honestidade de propósito intelectual. Isso é fácil de entender. Mas como que se situa essas questões no tempo e no espaço? Bom, em primeiro lugar, a questão da teoria de gênero, ela é recente. Quando eu digo recente, eu estou falando da década de 90, ou seja, vamos lá, 90, 2000, 2010... Quem tem 30 anos de idade talvez estivesse nascendo quando surgiu esse assunto. Então, os que têm mais de 30, 40, as pessoas que têm idade madura como eu, né, que já chegaram aos seus 60 ou mais, elas sabem exatamente o que trata. E o objetivo da gente expor aqui, por ser um assunto recente, a gente falando historicamente, 30 anos é recente, né? Então, na década de 90. Então, assim, só para esclarecer, teoria de gênero, ela não tem nada a ver com identidade de gênero. Elas não se excluem, mas são distintas, são assuntos
academicamente tratados de forma distinta, né? Socialmente também de forma distinta. Então, o que é essa história da teoria? O que aconteceu na década de 90 que trouxe esse termo teoria de gênero para os dias atuais? E qual a repercussão disso? Então, no ano de 1995, ocorreu lá em Pequim, na China, a 4ª Conferência Mundial das Mulheres, realizada pela ONU. Então, a Organização das Nações Unidas entendeu que isso era importante mundialmente, resolveu fazer a 4ª Conferência Mundial das Mulheres. Reuniu em torno de mais de 198 países, ou seja, praticamente todo o planeta. E mais de 2.100 organizações não governamentais internacionais. Somando tudo isso, deu em torno de 50.000 participantes. Para que houve isso? Qual era a finalidade dessa 4ª Conferência Mundial? Era discutir a pauta feminina e tratar e compreender as opressões que eram vivenciadas pela perspectiva das relações de gêneros. Em 1995 se discutia sobre o masculino e o feminino. E quando essas relações determinam, o quanto elas determinam um reduzido e limitado contexto de participação das mulheres na sociedade. Olha, nós estamos falando de 1995 das mulheres cisgêneres, tá? A pauta da comunidade LGBT é mais recente até do que isso. Então são assuntos, são temas que para quem tem menos de 40 anos de idade não tem esse conceito, não chegou nesse conceito, nem tinham nascidos, né, ainda, tá? E o que se discutia nessa pauta? A pauta era muito simples, objetiva, direta. E ela tem um contexto também acadêmico, porque assim, os historicistas, os historiadores, eles faziam história baseado, inicialmente, estou falando lá dos 40 anos para trás, gente. Eles faziam inicialmente uma diferença da história das mulheres para histórias dos homens. E resolveram e entenderam que essas duas histórias, mulheres e homens, elas estavam interligadas, elas não eram estanques. Então, academicamente, se criou esse termo, chamado de teoria de gênero, para que não houvesse diferenciações históricas para se tratar essas questões. Não como duas narrativas diferentes, mas como uma narrativa do gênero humano, que poderia ser masculino, feminino e diversos. A partir desse instante, o que houve? O que se discutia ali era uma série de coisas que hoje se discute ainda, não só no Brasil, mundialmente. Entre elas, a capacidade da mulher determinar o que ela quer fazer com o próprio corpo dela. E isso é muito abrangente, porque envolve questões sociais, envolve questões, inclusive, do direito sobre ela abortar ou não abortar, envolve questões sobre questões que envolvem aspectos intrínsecos das mulheres, que no contexto mundial, e aí envolve critérios diversos, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar, mas entra a questão da religião também, que trata a mulher como um ser inferior. Isso é um fato, né? Tanto que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, foi feita uma lei para que os partidos políticos fossem obrigados, por lei, é claro, a ter pelo menos 1/3 de candidatas mulheres. O que isso implicou? Isso implicou numa mudança de comportamento, que toda mudança de comportamento traz junto de si as resistências sobre essa mudança, né?
Então, assim, basicamente lá, voltando no ano de 95, a discussão era exatamente essa: os direitos e garantias das mulheres em relação à questão trabalhista, direitos trabalhistas, questões de salários iguais para funções iguais, tempo igual, cargo igual, responsabilidade igual, por que receber diferente? E é até interessante essa colocação, que vai entrar esse assunto aqui pela primeira vez, eu acredito, na campanha eleitoral. E não vai ser partindo de um candidato, mas de uma candidata, que já se abriu e colocou que no ministério dela 50% homens, 50% mulheres. Então, assim, essa questão que a gente está tratando, quando fala teoria de gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero, que é uma fake news, a ideologia de gênero, que foi criada justamente para confundir as duas verdades, que é a teoria de gênero acadêmica e científica, e a segunda verdade, que é a identidade de gênero, que expressa o gênero que a pessoa se identifica. Então, duas coisas distintas, quando inventaram a ideologia de gênero, ficaram confusas como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Quando a gente fala teoria de gênero, a gente tratando de direitos fundamentais das mulheres, desde o seu próprio corpo, relações de trabalho, relações de diversas naturezas, por exemplo, acesso à educação. Então, tudo isso foi levantado nessa 4ª Conferência Mundial das Mulheres, realizada pela ONU em Pequim, na China. Lá, entre as desigualdades que foram apontadas desigualdades de todo tipo que vocês podem imaginar, ou não possam, mas foram todas elas citadas. Vou citar algumas aqui. Relação à situação da pobreza, relação à situação do acesso à educação, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde, direitos trabalhistas da mulher em relação ao homem em condição de inferioridade. Foram também questionados para o mesmo cargo, função que um homem faz, o direito da igualdade salarial para as mulheres. E a gente sabe, isso foi dito acho que anteontem aí por uma candidata, que o salário das mulheres é 20% a menos do que o salário do homem para a mesma função, mesma carga horária, mesma função, mesma responsabilidade, mesmo trabalho, mesma formação para ocupar aquela vaga. E é isso que foi pontuado através da teoria de gênero, através da 5ª Conferência Mundial das Mulheres realizada na ONU, em Pequim, na China, em 1995. Então, quem tem 40 hoje tinha 5 de idade quando isso aconteceu. É esperado que não tenha essa informação, a menos que seja uma pessoa muito estudiosa que foi atrás, né? Então, esses aspectos, e resumiram essa conferência em 3 palavras. O que se buscava, e na verdade ainda se busca, é igualdade, desenvolvimento e paz. Bom, então a gente já viu a diferença de teoria de gênero, né, que não tem nada a ver com a comunidade LGBT, e vimos a questão da identidade de gênero, que tem a ver com toda a humanidade, independente da pessoa ser cisgênera, independente dela ser transgênera ou não binária. E sem contar, abrindo parênteses, que tem gente que confunde isso com orientação sexual, que é outra coisa, diferente, bem diferente. Então, assim, o que na prática aconteceu? Primeiro, deixando claro, na prática, teoria de gênero não tem nada a ver com identidade de gênero, são duas coisas distintas e verdadeiras. Elas não se excluem, mas elas são distintas, tá? Nós estamos conversando sobre isso agora. E onde é que entrou essa tal fake news da ideologia de gênero? Na mesma época. Durante e após essa 4ª Conferência Internacional Mundial das Mulheres para os seus direitos, eu que decido se eu aborto ou não, eu que decido como eu me visto, como eu comporto, como eu sou. Isso é um direito inerente às mulheres. Elas é que têm que decidir isso. Nós é que temos que decidir isso. Eu que decido isso. Eu que decido sobre o meu corpo. Não é o Estado, seja laico ou não, que vai decidir isso para mim.
nossos corpos, nossas regras, muito simples de entender. E aí, após e durante esse evento, que é a 4ª Conferência Mundial das Mulheres, né, realizada pela ONU, como já foi dito, houve, e isso é fácil de provar, porque tem 2 documentos que provam o que eu vou dizer. Não é nenhuma novidade para quem já estudou do assunto, mas vamos lá. A Igreja Católica entra nessas questões de 2 maneiras distintas. Primeiro, ela produz um documento chamado Carta às Mulheres, falando pela primeira vez, tentando se apropriar do termo feminilidade como algo exclusivo, aquela história da visão unifocal proprietária, exclusivo do entendimento de acordo com a religião católica. E não de acordo com os estudos, com a ciência, com a sociedade, e por aí vai. E um segundo documento produzido também se chama Documento de Aparecida, que tem no seu artigo 40 uma referência ao risco que os direitos que as mulheres conquistariam nessa Conferência Mundial das Mulheres significaria como, entre aspas, interferiria na visão religiosa do papel da mulher, que é inferior ao do homem. O que a gente sabe que não é fato, isso não é uma realidade. Uma mulher pode sustentar a casa igual o homem, e um homem pode cuidar, limpar e cuidar de uma casa de filhos igual uma mulher. Então, sabe, é uma coisa muito surreal. Precisamos ficar atentas nessas questões. E aí, nesse contexto, foi criado esse tal documento de Aparecida. Então, a partir desse momento, somando-se a isso, a participação que eu chamo de fundamentalistas religiosos e que eu chamo de políticos com desonestidade de propósito intelectual, eles pegaram esses 2 documentos e transformaram na fake news chamada ideologia de gênero. Para quê? Por causa da comunidade LGBT? Não. Para manter o status de desigualdade entre homem e mulher. Para manter a teoria de gênero, que é uma verdade acadêmica e científica, quase que esquecida. Quase que esquecida. E também a identidade de gênero, que é uma realidade mundial distorcida. Então, assim, eu até fiz um post aí, né? Assim, por isso que eu perguntei se as pessoas queriam que eu falasse sobre teoria de gênero, teologia de gênero, identidade de gênero, porque aos 60 anos de idade, isso tudo ninguém me contou. Eu estava com idade para entender e participar. E quem tem 40 anos hoje tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu. Sabe o quê? A menos que tenha estudado. Do contrário, não é um assunto da mídia. O assunto da mídia não é a defesa dos direitos da mulher. Não é essa a pauta. Então, considerando isso, essa fake news da ideologia de gênero teve esse papel e está tendo até agora. Aí eu pergunto para você, que é mulher, que é chefe de família, que tem filhos e cuida, trabalha, às vezes consegue trabalhar e estudar, às vezes só consegue trabalhar para manter a família. Se você sabia disso, porque quando hoje a gente faz a escolha de entender as coisas, de estudar as coisas, é uma escolha realmente importante, ela é individual, né? Ninguém é obrigado a querer saber das coisas, tanto que na pesquisa que eu fiz ali, na caixinha, 98% das pessoas que me seguem tiveram interesse em ouvir, mas em contrapartida, 2% não quer nem saber do assunto. E esse assunto precisa ser devidamente explicado. Então, teoria de gênero, verdade acadêmica científica, identidade de gênero, forma pela qual os seres humanos, sejam eles cisgêneros, transgêneros ou não binários, expressam o gênero com o qual se identificam. E a fake news entrou no meio, não é? Num contexto religioso, para distorcer as duas coisas. A primeira teoria de gênero interessa às mulheres cisgêneras, que lutaram para votar, que lutaram para ter seu espaço, que lutaram por tudo.
Então, quando alguém abraça essa teoria falsa, essa fake news chamada ideologia de gênero, sendo uma mulher cis, você não sabe, mas você está apagando sua teoria de gênero que foi realizada no ano de 1995, patrocinada pela ONU, com 198 países, mais de 198 países e mais 2.100 ONGs participantes, aonde os direitos da mulher de igualdade, de desenvolvimento, de acesso a várias realidades, de decidir sobre o seu próprio corpo, foi decidido. Então, quando alguém começa com essa história de ideologia de gênero, acha, se é que acha, né, que está fazendo algum tipo de prejuízo ou dano, ou que está se valendo de uma moral hipócrita, porque é falsa, nem a Bíblia proíbe, é o mesmo tipo de pessoa que fala que Jesus pegou na arma. Jesus, na frente, quando foi para ser preso pelos soldados, ele não fez nada. Pedro quis fazer, pegou uma espada, arrancou a orelha do soldado. O que ele fez? Repreendeu Pedro e colocou, milagrosamente, é o que dizem, né, a orelha no lugar do soldado. E foi preso. Ele não é de violência. Qualquer um que prega Jesus como alguém violento, né, depois a gente pode até falar que Jesus, sobre a questão do nome dele, que o nome hebraico é outro, mas qualquer um que prega o Messias como um ser violento desconhece completamente a Bíblia. Ou se conhece, distorce propositadamente. Isso é muito grave. É grave porque é um desserviço para a humanidade. Então a gente precisa ficar atenta. Da mesma forma que disseminar fake news ou ideologia de gênero é um desserviço para a mulher cisgênero, tá? Que tinha e tem os seus direitos reduzidos para a eleição a 1/3 de candidaturas. Para salário, 20%, 80% do salário do homem. E para outras coisas que ela tem sempre sido colocada em condição de inferioridade, inclusive na religião cristã, que é uma condição de inferioridade. Né? Poderia estender sobre isso, mas não vou não. Mas eu vou só dar uma palavrinha rápida sobre esse assunto para a gente finalizar aqui. Já tá bom, hoje é domingo, não vou ficar falando muito, né? Exatamente quem inventou essa história de usos e costumes na igreja não foi o Messias, foi Paulo. Paulo, para quem estuda muito bem a Bíblia há mais de 45 anos como eu, sabe que ele criou o cristianismo, ele criou o catolicismo, na verdade. Ele é o pai do catolicismo, porque é totalmente diferente do que o Messias ensinou no Sermão da Montanha. Se você lê o Sermão da Montanha completo, você vai ver o que Paulo diz confronta-se com o que o Messias falou. Tá? Sem contar que as Bíblias são traduzidas. Mas isso não é o assunto agora. Assunto agora para finalizar. Teoria de gênero é uma verdade acadêmica científica que teve o seu auge internacional em 1995, na 4ª Conferência Mundial das Mulheres, realizada pela ONU em Pequim, na China, com mais de 50 mil participantes, reunindo 198 países, mais de 2.100 ONGs internacionais. Identidade de gênero. Você que é cisgênero, eu prefiro usar cisgênero, né? Inclusive no livro usa. Você que se identifica com o gênero com o qual você nasceu, isso chama identidade de gênero. Identicamente a situação para uma pessoa que não se identifique com o seu gênero de nascimento. Então, o que é identidade de gênero? É uma verdade que diz, é a forma pela qual os seres humanos expressam o gênero com o qual se identificam. Uma criança que acabou de nascer não se identifica com nada. O que disserem que ela vai ser. Com o tempo isso vai ser definido. Porque, inclusive, o gênero também é uma construção social. E isso abre uma polêmica enorme, eu até sei. Mas os argumentos são muito convincentes a favor dessa forma, o direito da pessoa se identificar. Como ela se identifica internamente, conforme a própria essência. Pessoal, perguntas? Agradeço aí as perguntas, os comentários. Acho que a maioria das perguntas foram respondidas. E, ao mesmo tempo, depois eu salvo. Salvo, sim. Pode deixar que eu salvo. Eu salvo
conversa nossa aqui, para as demais pessoas que não puderam terem o tempo que desejarem para assistir, tá bom? No mais, eu agradeço a existência, agradeço a sua essência, a sua existência, a oportunidade e o fato da gente poder cada vez mais conversar. O diálogo é a base e essência de toda a construção de relacionamento humano, tá bom? Obrigada. Excelente final de semana, saúde, paz e alegria a você, a sua família e a todos que você tem ao seu redor, que gosta, que ama. E mais amor, mais paz. E aproveitar o recadinho rápido, né? Lembrar nesse período aqui, esse período de ano, né, que nós estamos vivendo no Brasil, coisas que não são importantes ao ponto de fazer você perder a amizade, tá? Futebol, política e religião. Não perca a amizade com ninguém por causa disso. Você pode ter decepção com essas 3 coisas e aí a sua amizade talvez já não esteja mais disponível, tá bom? Beijo grande, sucesso, tchau! Olá pessoal, boa tarde. Aqui no sul tá um friozinho de 7 graus, né? Tô aquecida numa varanda, que também tem um ar-condicionado que ajuda, né? E aqui no sul a gente resolve a questão do frio devagar.